Começou agora. Bem, começamos a gravar. Vamos falar de poder. Alguém aqui tem alguma referência de autor sobre o poder? Tem. A gente tem diversos filósofos, né, que tratam sobre o poder. Eu lembro que eu estudei isso no ensino médio. Não vou me lembrar nome específico, mas a gente tem, exemplo, poder por carisma, a gente tem poder por diversos aspectos. Realmente. Que São, ele, tipo, exemplos de líderes, né? Que a gente tem. O esse é líder um conceito complexo. carismático, o líder influente. Porque, tipo, por exemplo, ó, tem poder por recompensa, tem poder por poder legítimo, tem poder por carisma, tem poder referente. Então, tipo assim, o ideal é fazer um estabelecer o poder em si. No caso, o que é o poder em si. E aí a gente consegue, por exemplo, a gente abordando o poder de âmbito geral, primeiramente, para depois, talvez, falar sobre aspectos isolados. Sim, sim. Perfeito. Cara, eu vou citar um autor que todo mundo conhece, Nicolau Maquiavel. Maquiavel. Tipo assim, tem um príncipe, eu tenho até que a versão dele, e é uma versão que eu comprei mais de luxo, tipo assim, não tem nenhum comentário ou coisa assim, é muito limpo. Eu fiz até umas assinaturas aqui, algumas inscrições. Cara, a definição dele de poder parece muito mais um estudo, velho, da própria época dele. Como ele observa, ele faz uma dedução a partir de tudo aquilo. Aí teve esse autor que assim, eu não recomendo o Maquiavel. Eu digo que a moral dele é muito, muito equivocada. Isso é louco, moral baseada em utilitarismo. Tipo, separou a moral cristã da moral política. Aí gerou essa bosta que é aqui. É porque, tipo assim, por exemplo, você citou Maquiavel. Max Weber, ele define o conceito dele de poder, por exemplo, assim, tem sua complexidade, mas o conceito de poder que ele estabelece é que o poder ele é a vontade que você exerce sobre outras pessoas, ou que outras pessoas exercem sobre outras pessoas. De âmbito geral, poder é isso. Ele é algo, ele é a vontade que você exerce sobre os outros. Então, essa vontade que você exerce sobre as outras pessoas, você movimentar pessoas relacionada aos seus ideais e aquilo que você acha certo ou errado, é poder. É você exercer influência sobre o pensamento das pessoas, movimentando elas a favor das suas ideias. Interessante, interessante. Entende? Então, de âmbito geral, o poder é isso, ele é a influência que você exerce sobre as outras pessoas. E aí que eu falei, aí a gente tem diversos aspectos do poder. Então, por exemplo, Hitler, né? Ele exercia poder por carisma sobre a população e movimentava a população de acordo com seus ideais. Então, o carisma ele é um tipo de poder, Verdade. porque é a expressão da sua vontade de modo que engajem as outras pessoas. Então, muito da população alemã da época não era a favor de Hitler porque ele obrigava, ele convencia. É o poder, a influência do carisma. Que pode ser usada tanto por bem quanto por mal. Cara, é tanto que eu já falei várias vezes isso, eu trabalho com, tipo assim, pesquisando tema e teve um questionamento que o cara me fez foi o seguinte, que se o Hitler não tivesse assumido o controle do Partido Nacional Socialista, será que eles tinham ganhado? Aí eu pensei, pô, velho, o cara bugou geral. Sim. Até, Cara, pô, bicho, até o frouxo do Karl Marx já estabeleceu relação de poder, o que ele pensa sobre o poder. Só que na visão dele, por exemplo, na visão de Karl Marx, ele sempre buscava essa questão da luta de classe e tudo mais. Então, tipo assim, para Karl Marx, por exemplo, o poder era uma relação de é o classes e materialismo. exploração.
Essa O relação de dele era classes aquele por exploração. materialismo, trabalho. Exatamente, ele achava que o poder vinha relacionado às classes. Então, para ele, todo o âmbito de poder, tudo que ele entendia sobre o poder, ele sempre voltava para essa questão de você tem a classe nobre, você tem os privilegiados que exploram dos menos privilegiados, nananana, que também, de certa forma, tem um certo tipo de poder. Porque naquela época, quem possuía os meios de produção tinha poder. Uhum. E o engraçado do Marx é que ele fazia essa crítica sendo filho de advogado, velho. E sendo bancado, né, também por Engels, então. E o Engels, ele era. Cara, o Engels, ele era milionário pros padrões de hoje. Sim, 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 sim. O Engels pagava pensão pro Karl Marx. Tipo assim, todas as palestras, todo o dinheiro que o Karl Marx usava foi financiado pelo Engels durante 30 e poucos anos, 32 a 39 anos, não lembro direito, mas 30 e poucos anos da vida de Karl Marx aí foi toda financiada pelo Engels. Cara, o Engels, ele era um cara tão. Ele era mais doido que o Karl Marx, velho. É tanto que o Engels, ele escreveu um livro que ele diz que a ciência, a evolução está errada. Que a evolução primeiro foi do trabalho que fez o cérebro. E sim, verdade, verdade. Tem até, se não me engano, é um filósofo alemão, bicho, um estudioso alemão, eu não vou lembrar o nome dele, que eu vou trazer para nós depois. É, ele é de 1900. Por exemplo, o conceito de poder para ele era como se fosse uma força vital e criativa. Então, na ideia dele, o poder, você ter pessoas que exercem poder, é o que cria, é o que constrói uma sociedade, de certa forma. Usando para o mal ou para o bem, é o que constrói a sociedade de uma certa forma. Você precisa de ter pessoas que exercem poder sobre as outras para você ter uma sociedade. Porque toda sociedade é liderada por alguém. Cara, esse não é o Friedrich Nietzsche? Isso mesmo. Isso mesmo. Friedrich Nietzsche. Ele Caraca, mesmo. Ele mesmo. ele era doidão, velho, na moral. Ele mesmo. Ele mesmo. Porra, tirou o nome da ponta da minha língua. Cara, engraçado, velho, que dos autores que o. Qual o nome dele? Que o Hitler mais gostava, ele gostava do Schopenhauer e ele gostava do Nietzsche. Sim. Sim, sim, Engraçado verdade. que não era aquele gostar, tipo, ah, eu admiro, é aquele gostar de ler, de querer entender. Tanto que o conceito do Hitler de poder parece que é muito disso, da vontade, que está além da religião, além de tudo, é a vontade humana, que constrói o sentido maior das coisas. Entendo, verdade. O que você tem pra falar, Du? Tá só escutando, irmão? Então, enquanto vocês estavam falando, eu estava pesquisando aqui para conseguir mais informação. Tudo que vocês falavam, eu ia pesquisando. Fui ver aqui mesmo a questão, tipo assim, quem realmente é mais doido, Karl Marx ou Engels e tudo mais. Karl Marx, ele chega a ser mais radical, só que o Engels, ele é mais doido na prática, assim, na questão de excentricidade, né, de, tipo assim, do termo não ideológico, não realmente de capacidade intelectual, mas de capacidade realmente de vida social dele, tá ligado? Tipo, ele gostava de caçar raposas, bebia champanhe, tipo assim, era realmente um doido da vida, assim. É tipo o radicalismo de Steven Lucas, tá ligado? É, Isso. o radicalismo de Steven Lucas, porque para ele, no caso, tipo, a visão de poder, ela era, para ele, era como se fosse uma relação literalmente de dominação e resistência. Tipo, caça e caçador mesmo. Sim, sim. Eu Cara, tava pesquisando aqui também sobre a parada de. Eu já vi, tipo assim, em Reels de Instagram e tudo mais, o pessoal colocando a conspiração de que é, acho que Nietzsche foi mais tipo assim, influenciou o lado de Hitler e teve outro autor que influenciou o lado de, eu esqueci, acho que de Lenin, enfim, Stalin na ah, época, tá pô, eu ligado? sei qual é. Você sabe, né, qual é o É, vídeo que eu tô falando? eu sei. A questão que é tratada é que o Marx, ele fez parte do idealismo alemão, do Sim, sim. hegelianismo, do Engels, Uhum. do Hegel. O Hegel, ele era o cara do idealismo, da matéria transcendental, alguma coisa assim.
Aí, Isso. aí depois foi pro Marx, e o Marx influenciou o Lenin, que influenciou a União Soviética. E depois veio o Nietzsche e o Schopenhauer, que eles odiavam o idealismo alemão. Eles eram rivais do Hegel. Aí influenciaram o Hitler, que iniciou a Segunda Guerra. Uhum. Aí seria a guerra intelectual, por assim dizer. De certa forma. Tá E os vendo, Dudu? tipos Você não faz uma dialética assim não, viu? E, tipo assim, essas questões, eles estabelecem a visão deles de poder, e muitos deles criaram até mesmo alguns conceitos. Então, tipo assim, a gente, por exemplo, pode classificar, né? Tem uns tipos de poder que não tinha falado no início. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do Nicolás Maduro. Você sabe me dizer, por exemplo, qual é o tipo de poder que ele exerce sobre as pessoas? Poder coercitivo. De Poder coerção. coercitivo. Poder coercitivo, que é o uso da força e impor a sua vontade a alguém, de uma forma autoritária. Então, ele usava o poder coercitivo. Então, a gente tem diversos tipos de poder coercitivo, uso da força, poder por recompensa, a própria questão do Hitler, que a gente tinha falado antes, que foi o carisma, ele tinha um carisma muito grande com a população e tudo mais. Então, eles estabelecem esses conceitos de poder e esses conceitos são divididos em tipos, né? Então, por exemplo, o poder que. Exemplo, vamos supor que Guilherme ele, ele conquistou muita coisa na vida. Ele conquistou muita coisa na vida, muita coisa na vida, muita coisa na vida mesmo. Ele abre uma empresa e tudo mais, e ele é muito respeitado na empresa dele. Não é porque ele é um cara gente boa, não é porque ele é um cara alegre, não é porque ele necessariamente trata os funcionários dele bem, é porque ele impõe respeito baseado nas conquistas pessoais dele. É aquele negócio da Bíblia, né? Por exemplo, Salomão tinha 700 esposas, mas foi o rei mais sábio da história. Então, de certo modo, há-se de se valorizar muito mais as conquistas pessoais de um homem do que seus pecados pessoais. E as conquistas pessoais, elas exercem poder também sobre as outras pessoas. Por exemplo, você dentro da sua casa, enquanto filho e não traz renda, você homem, e sem pauta feminista, o homem que está dentro de casa e ele é jovem, não importa, assim que ele atinge a idade dos seus 17, 18 anos, enquanto ele estiver estudando, ninguém vai falar nada. A partir do momento que ele parar de estudar, a obrigação dele, dentro da casa dele, instintivamente, isso é uma questão instintiva, biológica do ser humano. Principalmente o pai e a mãe, principalmente o pai, se o cara tiver uma figura paterna, esse cara, depois que ele sair da escola e ele estiver dentro de casa, e ele não arrumar um emprego, ele vai ser muito desrespeitado, porque quem conquistou algo, quem tem méritos pessoais, independente dos pecados, é o pai e a mãe dele, que conseguiu construir uma casa, ou então paga aluguel de uma casa, e comprou o carro, ou então comprou a moto. Então, essas pessoas, elas exercem poder sobre a vida do seu filho, não necessariamente porque eles colocaram o seu filho no mundo. Existe essa exerção de poder também. Mas eles exercem poder sobre o seu filho porque eles bancam seu filho. Eles conquistaram, eles têm os méritos pessoais, independente dos pecados. Então eles têm os méritos pessoais. A partir do momento que esse filho ele não traz, ele não prospera dentro da casa dele, ele vai ser muito desrespeitado. Um homem sem dinheiro em si, na sociedade que vivemos, é um homem que não tem respeito nenhum, principalmente da família. Na rua você não vai ter respeito e dentro de casa menos ainda. Entendeu? Eu sei disso porque eu vivi isso. Então, a partir do momento que você bota o pé para fora de casa, que você chega em casa quando você arrumou um emprego, sua mãe e seu pai já te olham com outros olhos. Porque você está produzindo. As pessoas têm que entender que mérito, você só consegue mérito produzindo, você tem que ser produtivo, você tem que produzir. Então, é exerção de poder. Mérito não é Então, só trabalho, não é suor, é produção. é produção. Então, a partir do momento, vamos supor que esse filho trabalhou, conquistou umas paradinhas, aí ele montou o próprio negócio, é um dono da empresa. Querendo ou não, mesmo tendo relações de respeito entre a família, ele agora exerce poder sobre a família dele. Porque ele recebe um salário mais alto do que o da mãe e do pai dele, e muito possivelmente aposentou os pais e a mãe. Então, quem exerce poder, a palavra final dentro da casa desse homem é a dele. Verdade. A palavra Perfeitamente. final é dele. Entendeu? Ah, Gabriel, mas e o pai? Não, ele sustenta tudo agora. Ele lutou, ele teve uma trajetória de vida ali de não sei quantos anos da vida dele para construir o império dele e ele exerce poder agora.
Ele exerce, de certa forma, ele exerce poder sobre o pai e a mãe dele, porque, vamos supor, ele aposentou os pais dele, aposentou a mãe dele, ele aposentou, a família agora está estabilizada, ele prosperou, ele produziu, então quem exerce poder agora é ele. Não necessariamente a mãe dele vai gostar mais dele, o pai dele vai gostar mais dele, mas são as conquistas pessoais, independente dos pecados. Então há de se valorizar muito mais as conquistas pessoais de um homem do que seus pecados pessoais, tá entendendo? De certa forma. Quem é reconhecido, quem é valorizado é quem produz, meu amigo. Se você não produz nada, e não precisa ser necessariamente dinheiro. Não precisa ser necessariamente dinheiro, mas você tem que produzir, você tem que entregar algo para a sociedade. É que nem eu falo, pô, por exemplo, quando me perguntam, esses negócios de auxílio, aiada, essas coisas assim, fugindo um pouco do assunto. Você é a favor de aposentadoria? Eu sou a favor da aposentadoria do cara que ele é reservista ou ele serviu no Exército Brasileiro e ele construiu algo para a sociedade, seja um comércio, seja ter botado um filho advogado no mundo, uma filha médica, um filho médico, independente, se ele produziu algo, esse cara merece o descanso dele, por quê? Porque ele agregou no país. Agora, essa geração agora do cabelo pintado, que não quer saber de porra nenhuma, o que esses caras estão produzindo de positivo para a sociedade? Nada. Merda. Nada. Olha, conversei com um senhorzinho que recebe aposentadoria, eu falei assim, meu senhor, o meu respeito por você é imenso. Se eu pudesse tirar do meu bolso para pagar a aposentadoria que o INSS roubou de você, eu tirava. Sabe por quê? Porque você construiu fazenda. A fazenda é sua? Não, mas que você ajudou a construir. Você botou um filho X no mundo, você educou sua filha X no mundo e ela é uma advogada, ela é uma médica, seu filho é um agricultor rural, tem fazenda. Você produziu. E é isso, né? Essa questão de produzir, tem até a fala do cara lá da entrevista, que fala que, tipo assim, esse pessoal do cabelo colorido e tudo mais, eles nem, tipo assim, produzir filhos estão produzindo mais, né? Eles nem se reproduzirem, não estão fazendo mais isso. Então eles mesmos vão se auto-extinguir. Exatamente, vão se auto-extinguir. Aquele vídeo que eu mandei pra vocês, aquele cara fala, as pessoas falam, vocês não vão conseguir acabar com nós negros, vocês não vão conseguir acabar com nós mulheres, feministas, vocês não vão conseguir acabar com nós homossexuais. Eu não preciso acabar com vocês não, velho. As pessoas, o problema é que elas acham que a gente tem raiva deles. Eu não tenho raiva de homossexual, não tenho raiva de feminino, eu não tenho raiva dessa galera não. O problema é quando eles tentam me impor algo que eu não aceito, porque eu tenho meu livre-arbítrio e pronto, acabou. E pronto, acabou. Eu não sou obrigado a engolir papagaiada de ninguém. E ninguém é obrigado a engolir a minha, não. Porque não é igual toba. Cada um tem o seu e ponto. Você não tem que me impor nada. Se você quer se achar um periquito, botar a pena de galinha nas costas, ô irmão, você produzindo, eu não ligo. Tem um gamer chamado SRMzinho que ele falou bem assim, ó. Se seu pronome é Y, se seu pronome é X, se seu nome é Beltrán, se seu nome se você é ele, ela não me importa. Se você produz, seu nome é foda-se. Se você produz alguma coisa, seu nome é foda-se. Tô cagando pra você. Grande Só Sanzinho. produza algo. Isso é verdade. Véio, É o cara mais lúcido, na verdade. É o maior pico de lucidez, é esse. é tipo o Renan Gameplay, pô. Bicho, a gente olha pra você ver como é que as coisas. Eu sempre falo, véio, toda live assim que a gente faz, vocês vão me escutar falando isso. As coisas são simples, é só estudar, velho. É só estudar. Olha pra você ver, educação positiva. Meu pai me batia, velho, que chegava a dar estria nas costas, velho. Meu pai me batia que chegava a dar estria nas costas. Ah, mas seu pai era muito violento. É claro, eu era tentado pra caramba. Desobediente. Ah, mas não se corrige com a agressão, não. Vamos para os fatos, vamos para o simples. Esse negócio de educação positiva tá acabando com a sociedade brasileira. Tá acabando com as crianças. Esse negócio de educação positiva. Quem manda na sua casa, mãe e pai, é você que manda dentro da sua casa. Seu filho não tem direito de abrir a boca para falar um A. Se ele não produz, ele tem que ficar caladinho na dele. Caladinho. Caladinho. E receber seu incentivo para virar uma pessoa decente. Seu filho tem direito de opinar em alguma coisa assim que ele começa a produzir dentro da sua casa, nem que seja lavando o banheiro. Mas ele tem que produzir alguma coisa.
Pra dar E é esse palpite. tipo de produção que você fala, né? Quando não é só sobre dinheiro. É realmente É exercer trabalho, responsabilidade. exercer Exatamente. É função. você fazer algo. É exercer uma função. Simples que for, mas exercer uma função. Exercer uma função. E aí, o que acontece com essa educação positiva? Não pode mais corrigir seus filhos? Porque, ó, sabe qual que é engraçado? Sabe qual que é engraçado? É que, por exemplo, o conselho tutelar, se uma mãe bate num filho hoje, o conselho tutelar lá vai lá e faz a maior ramela na casa da pessoa. Só que quando uma mãe tem um filho atentado dentro de casa que quebra as coisas, tudo, ela vai lá no conselho tutelar e o conselho tutelar fala: Nossa, mãe, você tá querendo abandonar seu filho? Aí, olha, joga o peso todo em cima da mãe ainda, velho. Faz a mãe se sentir um nada. Eu acho que eu vou trazer esse ponto só para aumentar o conteúdo, que era sobre um livro chamado Defendendo o Indefensável. Ele é de um economista que ele vai defendendo que a existência, por exemplo, ele diz que o trabalho infantil, se ele for, por exemplo, promovido de forma moral, por exemplo, a criança está ali cumprindo a função, mas não sofrer abuso nem nada do tipo, não existe problema nenhum. Claro. E a gente e é tanto que nossa sociedade, antigamente, tinha isso e era Antigamente os mais meninos. controlado. Antigamente os meninos com 14 anos de idade já estavam subindo em caminhão de feira pra carregar caixote, moço. Na Bahia. 14 anos de idade, pô. O pessoal já tava em roça, já tava fazendo as coisas. Ou então já tava. Ô, bicho, antigamente uma pessoa virava professor com 16 anos de idade, irmão. Quem tinha umas condições bacanas e vinha da uma família rica. Até os ricos naquela época, velho. Os adolescentes naquela época, 14 anos já tava terminando uns estudos, 15 anos já tava terminando os estudos, com 16, 17 já tava dando aula em universidade. Eu tava virando professor. Cara, Eu falo porque como é que eu falo? É minha bisavó. É, minha bisavó. A minha bisavó, ela foi professora do estado com 16 anos de idade, ela já era formada. cara. Ela já dava aula pro Vamos passar. estado. Agora vamos passar para uma próxima pauta, que essa live é muito mais aberta, que era sobre os materiais que vão ser produzidos, como o livro do Dudu. Bacana, bacana. Eu vou mostrar aqui a marca que a gente está desenvolvendo, que também vai ser para os materiais, por exemplo, do Gabriel, meu, qualquer alguém, gente do grupo. Massa. Ó, podem olhar. Peraí, carregando. Aqui, ó. Massa. Dá para ver? Sim, sim. Ô Gui, aproveita para dar uma explicada aí sobre essa logo, sobre o intuito do nome, enfim. Yamanaia é o seguinte. Yamanaia, eles eram um povo que vivia na região indo-europeia. Tipo assim, no Cáucaso, onde hoje é a Rússia. Aí eles derrubaram os antigos povos da região da velha Europa, conquistando o cavalo, as ferramentas. Isso entra no que a gente defende, né? Da técnica, da capacidade, do controle em si. É por isso Yamanaia. Sim, sim. Tô Tipo pesquisando assim, aqui. é a oposição ao cavalo medieval do cavaleiro. Uhum. E Vocês Manaia. acharam o quê? Pô, massa demais, velho. Você é doido. Eu achei épico. Achei que representa produções épicas. Vai ter Realmente isso, tá, vai ter tipo o assim, é como se fosse fora do convencional, né? Porque acho que tem alguma editora que ela tem um cavaleiro, né? Tipo isso. Tem Tipo muitas essa logo editoras que aí. tem cavaleiro. Então, aí a gente tá realmente saindo do tradicional. Uhum. Não, mas tem que ser diferente. Se não for diferente, não chama atenção. Exato. Até o nome é diferente. Sim. O cara vai olhar pra esse nome assim e falar, caramba, aprendi uma nova língua, pô. Aprendi a não- O cara vai, o cara vai olhar pra um negócio desse e falar, meu Deus, eu estou num novo mundo. Eu estou à frente do meu tempo. É tanto que ele é um dos autores. Eu peguei isso de um autor, que o nome dele é Alain, peraí, Benoit. Que ele tinha feito na época ele criou essa banca de estudos, aí ele produziu um artigo completo. Aí ele era um cara que ele defendia o paganismo também. Aqui, ó. Nossa.
Além de Benoit. Pô, massa, velho. Massa Ó, demais. o Dudu vai ficar desse jeito aqui, carequinho, ó. Cê é louco? Não, eu já tô fazendo tratamento, pô. Ué. Vocês têm que me Caramba. ver. Se for me ver presencial, vocês nem me reconhecem mais. O cara acaba cedo. Pois é, acabando comigo, aqui vai aparecer outra pessoa. Do caos. Dudu, calma. Dudu Caos vai ficar em outro multiverso, pô. Tá certo, irmão. Não, tem que melhorar a aparência, velho. Tem que melhorar a aparência. A aparência é outra das coisas que impõe respeito. E, coincidentemente, traz poder. É o que sustenta, na verdade, a imagem de poder de uma pessoa. A primeira impressão que o cara aparece assim no lugar é a que fica, pô. Então é É óbvio que verdade. tá ali É tem poder. estética. Isso é verdade. E, Exatamente. assim, dá pra contrapor, né? Por exemplo, tem dia que eu tô na rua igual uns mazelados. Eu chego em loja assim, parecendo um mendigo. Mas tem como contrapor, em determinada situação ou outra, a pessoa vai me ver mais elegante e tal, pá. Mas realmente, a primeira impressão é que fica. Pois é. Porque, tipo assim, pode ser que você não tenha um contato com aquela pessoa, mas a pessoa te viu, então vai ficar Sim, só a sua aparência. sim. E a nossa E, aparência tá muito ligada, independente da época que for, ela tá muito ligada com nossos ancestrais, com a época que a gente era das cavernas, assim mesmo, tipo, e realmente ver uma pessoa feia e querer se afastar, porque aquilo ali minha transmite impressão, e a perigo. impressão, a impressão, as pessoas vão ter a impressão sobre você a partir do momento que elas te veem. E isso vai determinar para elas quem você é, no sentido de quem você é para elas, não quem você realmente é, mas quem você é para elas. Exemplo, eu toco violão nos barzinhos aqui e tudo mais, é algo que eu gosto muito, a música e tudo mais, então acontece diversas vezes do pessoal chegar em mim e não sabe nem meu nome, mas me cumprimenta com muita educação, sabe? E fala, pô, velho, já vi você tocando, que não sei o quê. Então, o meu tocar estabeleceu na mente daquela pessoa que eu sou uma pessoa de boa, gentil, confiável, que merece ser tratada com educação e gentileza. Sim, sim, sim. E você pode ver, eu acho que até pelas músicas que você escolhe tocar, pode influenciar isso nelas, sabia? Porque, por exemplo, se você estivesse cantando uma música mais extravagante, uma música mais assim, estridente, se é que você me entende, Sim. querendo ou não, ia afastar um pouco essas pessoas. Mas o tipo de música que você toca também aproxima. Querendo ou não, ajuda, faz os ouvidos se sentirem bem. Então, querendo ou não, se a pessoa querer encostar em você, é porque ela se sentiu bem. E Tanto com até sua quem, música, quanto sua aparência, quanto suas ações. e até quem não gosta de você é influenciado, porque ela vai ver um monte de pessoas chegando para te cumprimentar e te tratando bem. Por mais que ela não goste da sua música, exemplo, a música, né? Eu sei que tem diversas pessoas nos lugares que eu vou que ficam incomodadas quando eu começo a tocar, mas elas são muito minoria no espaço. Entendeu? Então, Sim, elas querendo ou não, elas não vão me atacar de forma alguma porque a maioria aceitou, entendeu? É a exceção de poder, você exerce poder sobre a maioria e a minoria passa a ser só detalhe. exato, exato. Perfeito. Guilherme ia falar alguma coisa? Problema da democracia. Hã? Esse negócio de Problema da democracia, democracia. eu tenho um problema muito grande com democracia. Toda vez que bota o nome toda vez que bota democracia, sempre dá bosta, velho. No sentido de que muita picuinha, é muita ladainha. Olha o Brasil pra você mesmo. O Brasil, nessa pauta de democracia, você tem um monte de militante de esquerda fazendo merda no país e sendo acobertado. Eles usam o nome democracia como se fosse qualquer coisa pra justificar as ações deles. Olha nos Sim. Estados Unidos, olha pra você ver nos Estados Unidos, os líderes dos República. Estados Unidos não usam o nome democracia, é república. É república. Só é reconhecido aquele que produz algo. De novo, a gente volta na questão da produção. É uma república. Se você produz algo, meu amigo, você tem lugar de fala. Se você não produz, quieto no seu canto. Cara, só devia votar quem ou trabalha ou tem alguma função assim. Tipo assim, não Primeiramente, é no um Brasil, elitismo, mas é definição, pô. E a pessoa poderia dizer, ah, eu não quero votar e pronto. primeiramente que no Brasil, quem recebe auxílio não deveria nem votar, véio, na minha opinião, na minha sincera opinião. E olha que eu, por exemplo, particularmente, eu recebo a pensão alimentícia, falecimento do meu pai. O meu sonho de coração é conseguir me sustentar em um emprego futuro, seja lá qual for ele, para não ter que depender do dinheiro do governo, porque infelizmente eu dependo.
Porque se não for essa pensão alimentícia, eu não como. Eu não como, tá ligado? Por quê? Porque eu sou uma pessoa, eu sou um deficiente visual que não consegue se engrupar na maioria dos empregos. Já fui demitido de vários por causa disso. Entendeu? E os que eu consigo arrumar, por mais que eu sei que as pessoas têm muito bom coração e tudo mais, querendo ou não, eu acaba sendo dificultoso. Entende? Acaba sendo dificultoso. Então, por exemplo, essa pessoa alimentícia, ela me ajuda muito, porque com ela eu consigo pagar a luz, água, internet, consigo fazer uma compra no mercado, consigo pagar minha marmita todos os dias para me almoçar, porque eu não tenho tempo de fazer comida, só para jantar, entendeu? Então, a luta é isso que eu falo, você tem que usar o auxílio como um apoio para você ter que sair dele futuramente, não para você ficar com ele pro resto da vida. Isso é dependência. Então, nesse exemplo, nesse momento o auxílio ele me ajuda, e aí o dinheiro que eu ganho limpo para mim, eu vou investir eu vou investir ele inteiro para poder conseguir construir algo sólido e rentável para não precisar mais dele. Sim. E se todo mundo que recebe auxílio no Brasil pensasse assim, hoje a gente teria muito. A classe média brasileira hoje seria imensa. E o triste é isso, é porque tem pessoas que não pensam igual você, né? É pessoas que vão ver aquele instrumento ali, aquele básico que ela ganha como a fonte e é isso. É Não tem porque outra não tem. fonte, vai ser só Não, aquilo ali para mim. é o seguinte, do É a quem pensa de satisfação. forma. Quem pensa assim, quem fica recebendo auxílio e quer viver disso é vagabundo, que não quer trabalhar. Porque não faz sentido uma pessoa querer receber auxílio. Não. Uma pessoa. Exemplo. Bolsa Família ajuda demais, cara. Demais. Dá oportunidade para a mãe comprar uma cesta básica, dá oportunidade para a mãe comprar um leite para criança. Entendeu? Só que chega um momento da vida daquela mãe que, por exemplo, no governo Lula você não tem a opção de trabalhar fichado ou de carteira assinada ou qualquer outro bico que agora vai ser rastreado o Pix, você não vai ter mais a opção, você vai ter que depender única e exclusivamente daquele benefício. Aí vai ter a pessoa que tem medo de perder aquilo, por quê? Porque ela, vamos supor, ela arruma um emprego, uma hora ou outra ela pode ser demitida. Eu penso da seguinte forma, você foi demitido, você consegue arrumar outro. Da mesma forma que você arrumou o primeiro, você arruma outro. Você vai ter mais experiência, mais bagagem. Você arruma outro. Só que tem gente que pensa de forma diferente. Tem gente que pensa assim: ah, não, se o governo me paga e tá dando para mim sobreviver, mesmo que seja aos trampos e barrancos, pra que eu vou querer trabalhar? Não, os vagabundos. De certo modo. É tanto que a gente pode observar que os outros países que passaram por esse processo que o Brasil parece que consolidou, eles tiveram que abrir para o liberalismo para consertar as coisas. Eu falo, pô, quem recebe auxílio, e isso aí, e de novo, na pauta que a gente tava, né? Eu me incluo. Quem recebe não tem que votar, porque, de certa forma, não pague. Reformulando, quem depende única e exclusivamente de auxílio não tem que votar, velho. Não tem que votar, porque não paga imposto, mano. Não paga. Não paga imposto. Quem vive única e exclusivamente de auxílio não paga imposto. Não paga imposto. Aí, Gabriel, como é que a gente rastreia isso? Olha o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro tirou o auxílio de 130, botou para 600. Botou para 600 com a oportunidade de você conseguir trabalhar e após 2 anos trabalhando, você ia receber o auxílio durante 2 anos, até você se acostumar com o seu trabalho e viver única e exclusivamente do seu próprio esforço. Então, no governo Bolsonaro é muito fácil de controlar isso. Quem não tem carteira assinada não vota. Quem não tem carteira assinada não vota. Quem não tem um CNPJ no nome não vota. Quem não tem, não vota. Quem vive daquela parcelinha aqui que o governo tá dando, não vota, velho. Não tem direito de votar porque não paga imposto. Quem não paga. Imposto é uma merda? É uma merda. É uma merda. Mas você sabe que se tem gente pagando imposto porque tem a carteira assinada, é porque tá trabalhando. A classe média hoje sustenta o país. Quem sustenta o país é a classe média, quem banca auxílio pra mulher vagabunda. Não tô generalizando, não. Mas tem gente assim, e muita. Quem paga auxílio pra mulher vagabunda que. Olha o que as mulheres tá fazendo, velho. As mulheres tá ficando com o cara 6 meses.
quase um ano, leva tudo que o cara tem, bota um fim na conta desse cara pra poder pegar a pensão dele, aí pega a pensão do cara mais Bolsa Família. Tá vendo, Dudu? É pra você ficar de olho, viu? Se fica aí. Oxe, eu tô de olhos abertos. Porque pra você receber auxílio, ô bicho, pra você receber algo do auxílio do governo, você não precisa nem ser. Você pode ter dinheiro, cara. É só você conhecer as pessoas certas, velho. Você conhecendo as pessoas certas, você conhecendo o dono do gado, você recebe tudo que você quiser, velho. Você só precisa ser amigo da pessoa certa, velho. Sim. É que nem pra você sonegar imposto, você só precisa ter um amigo bancário, tá ligado? Ou você sonegar imposto, você só precisa ter um amigo que trabalha no banco, mano. Aí você, Verdade. aí você É, já tá falando. se você tiver a amizade certa, velho, você burla o sistema, velho. Você burla o sistema muito fácil. E estamos precisando burlar o sistema mesmo. Porque Não, o sistema tá. sonegação de imposto não é crime. Pronto, falei, tô leve. Ô Deus, Sonegação de não derruba. imposto. Ô YouTube, não derruba esse vídeo, por favor. Não derruba nada, moço. Tem gente que fala coisa pior. Engraçado, né? Que os militantes fazendo analogia a crime, por que que não derruba? Pois é. É foda, pô. É sério. Tem que se defender, velho. Se É que você os tiver a caras juntam, oportunidade. eles juntam em grupo e vai denunciando o canal do cara, fala denuncia esse aqui, aí eles ficam em cima. Mas é isso que eu falo, eles são agressivos, pô. Eles Eles são, têm ó, tempo pra ó, pra você ver. fazer Eles tempo são devagar. minoria. Eles são minoria, mas são agressivos. Porque São o conservador. organizados. Exatamente, porque o conservador, o que o conservador pensa? O conservador ele pensa da seguinte forma: não tem como eu melhorar o analfabetismo sendo analfabeto. Então eu tenho que me melhorar primeiro. Então o conservador está muito mais preocupado com si mesmo e com a sua família do que com o exterior. Isso é ruim? Claro que não, porque se todo mundo pensasse assim, todo mundo se melhorasse, todo mundo ia estar. Você consegue entender a analogia que eu estou fazendo? Então, tipo assim, se todo mundo pensasse em se melhorar e melhorar a sua família, você não vai precisar ficar tentando lutar por uma causa, não. Aquela galera de lá que está passando pelaquela dificuldade, eles também vão estar pensando em se melhorar, então eles vão melhorar aquilo. A galera do canto X vai estar pensando em se melhorar, então vai alavancar aquilo. Você vai alavancar sua família, vai se alavancar, vai chegar num ponto que se todo mundo pensasse em se melhorar a si mesmo e a melhorar a sua família, todo mundo ia se autorregulando, velho, e o negócio ia ficar top demais. Só que aí o cara, ele quer ser extremo, velho, o esquerdista, ele quer ser extremo, ele quer, vamos negociar educação, você é analfabeto, seu corno, você quer melhorar a educação, você saber escrever palavra com 2S, velho, porra, caramba, você não melhora a educação sendo analfabeto não, irmão, você não melhora a economia sem ter feito faculdade de economia não, seu bosta, de verdade, velho, eu fico com raiva, velho. Você tem que se melhorar a si mesmo, velho. Pra você conseguir ajudar as pessoas, você tem que se ajudar, velho. Não adianta, não, velho, você querer ajudar as outras pessoas e não se ajudar. Se melhorar. Porque se você é fraco e tenta ajudar os outros, na primeira pancada você cai. Exato. Não adianta você querer mudar o mundo sendo que você não consegue se mudar. Exatamente, bicho. Eu falo. É por isso que, por exemplo, hoje eu não sou uma pessoa que tenta. Antigamente, velho, todo problema que as pessoas apareciam, eu tentava resolver, velho. Eu acabava ficando pra trás. Hoje não, hoje eu penso no meu crescimento pessoal, velho. Se todo mundo pensasse no seu crescimento pessoal, todo mundo ia estar bem, velho. Todo mundo ia estar bem. Porque você não ia precisar ficar lutando pelo seu amiguinho. O seu amiguinho ele tem a consciência de que ele tem que lutar e ele ia crescer. E você também ia crescer, porque você tá lutando por você mesmo. E seu outro vizinho ia crescer também, porque ele vai investir nele, tá ligado? Não precisa dessa muvuca. O ser humano é coletivo, todo mundo precisa de todo mundo, mas todo mundo precisa de si mesmo também, precisa se ajudar primeiro. Você não ajuda ninguém sem se ajudar, velho. Você não ajuda ninguém sem se ajudar. Sabe por quê? Sabe por quê que essa frase é contradição, velho? Você tenta ajudar as pessoas sem te ajudar, mas quem que vai te ajudar? Aí quem que vai te ajudar é a outra pessoa que também não tá com a vida ferrada. Aí ela vai te ajudar e ela vai ficar para trás. Aí vai ter outra pessoa com a vida ferrada que vai tentar ajudar, ela vai ficar para trás também. Nesse ritmo, me fala quando que as coisas melhoram? Nunca, porque sempre vai ter um ficando para trás. Verdade. Exato. Um paradoxo. É tanto que a gente relembrando a filosofia de Eduardo, por exemplo, nesses estudos, o Eduardo, ele querendo ou não, ele tem que desenvolver esses conceitos
Tipo assim, se ele quer escrever um tratado sobre o que ele está desenvolvendo. Sim. Eu mesmo imagino que, pela pesquisa que Guilherme mandou, pelo vídeo que Guilherme mandou, realmente não seja nem um tratado, nem nada assim do tipo. Tem um nome certo, eu lembro que eu até falei com ele, se eu não me engano são alguma palavra iniciadinha com P. Esqueci o nome agora, não sei se Guilherme consegue lembrar. Mas são tipo, esqueci como é que é, velho, parábola, sei lá. É, Enfim. Mas não são realmente, as palavras, elas não precisam carregar uma definição, mas elas precisam carregar conexões, porque as palavras, carregar querendo ou ideia. não, o significado das palavras, querendo ou não, são outras palavras. Então, na verdade, as palavras, elas não são por definição, e sim por conexões. Mas, ligando ao assunto de Gabriel aí, eu acho que está muito relacionado com isso, né? Com exatamente esse exemplo que ele colocou de paradoxo de que a gente vive, querendo ou não, um precisando da função do outro, e aí um sempre tem que ficar, né, tem que ficar inferior, tem que sofrer as consequências. E isso é fatal, mano. É consequência da alienação que, infelizmente, a gente tem que viver. Que infelizmente, a gente é induzido a viver, né? São as pessoas que, querendo ou não, por estar na pobreza, essas pessoas que chegam nesse nível, elas são fáceis de ser manipuláveis. Tanto na questão de influência, né? Que é o que a gente volta pro negócio de poder, né? Quando a pessoa exerce poder, quando ela tem poder sobre essas pessoas, ela facilmente consegue manipular, ela facilmente consegue induzir a certas coisas. Então essas pessoas elas vão ser induzidas a depender desses auxílios, elas vão ser induzidas a, querendo ou não, sei lá, entrar em um vício, porque essas pessoas muitas das vezes elas também usam desse dinheiro nos seus vícios, que é o cigarro, que é a bebida, que é a pornografia, que é Exatamente. qualquer coisa que você imaginar, até Isso mesmo no não tem celular. mentira. Porque, Lula, foi- para pra Lula pensar, matou, pode falar, pode falar. resumindo, ele matou dois coelhos com a cajadada só. Complexo de desenvolvimento do estudante baixo. O que cai no gráfico não é quem passou com mérito porque estudou, é quem passou somente. É quem está dentro Exato. da escola. O gráfico lá é quem está dentro da escola, quem passou. Entendeu? Não é quem saiu de lá aprendendo. Então, o cara matou dois coelhos com a cajadada só. Você dá auxílio pro aluno para ele ir para a escola. Ele precisa aprender? Não, ele só precisa estar lá pro gráfico ficar bonito. Exatamente. Ele não deu um auxílio como um incentivo pro aluno estudar. Ele deu o auxílio como um incentivo, assim, por que dois coelhos com a cajadada só? Porque, em tese, é para o aluno ser incentivado a estudar. E aí fica essa imagem bonitinha. Primeiro coelho. O segundo é você aumentar o índice teoricamente, índice de performance assim, do aluno na escola, que não existe. Ele recebe o auxílio, ele está na escola, mas muitos vai formar sem saber porra nenhuma. Eu mesmo, oh meu Deus do céu, eu saí praticamente tipo assim, do fundamental, da sexta, oitava série, vamos colocar aí da quinta série, eu saí da quinta série analfabeto. Infelizmente, né, mano? É triste. Mas é isso, mano. A nossa realidade é essa, infelizmente. A gente vive com base nessa alienação, nesse coisa. Porque, tipo, o que eu ia falar ali, que eu ia completar, é que, tipo, vê aí se tem algum rico com um filho que fica o dia inteiro no celular. Agora pega um pai de um filho pobre. Vê aí se ele não fica o dia inteiro no celular, se ele fica jogando algum joguinho ali, se ele fica scrollando o celular, mexendo o dia inteiro na internet. Agora pega um pai de um filho rico, ele tá sempre ali em atividade, tá colocando num clube de participar de alguma coisa, tá ligado? Isso entra no livro Pai Rico e Pai Pobre, tá ligado? É a Exatamente. diferença escrotante, assim, discrepante, e que querendo ou não influencia, pô. E a Influencia família nos rica, alienados e não alienados. exatamente. A família rica que ela fica adotando essa educação positiva para os filhos, é que nem você falou, o filho do rico, em maioria, ele sempre está em alto movimento, ele está se movimentando. Porque o pai ele tem a condição de pagar uma natação, ele tem a condição de pagar um futebol, ele tem a condição de pagar um negócio. Só que o que acontece? Existe o filho do rico que é um vagabundo, um completo vagabundo porque recebe tudo fácil? Existe. Por quê? Porque o pai ele sonha com isso, pô. Ele sonha em trabalhar e dar uma vida boa para seus filhos, dar para seus filhos que ele não teve. Só que ele se perde nesse meio do caminho
e não incentiva o filho a buscar as próprias coisas. Você como pai, você tem que dar uma vida boa pro seu filho, claro, mas você tem que incentivar ele a buscar as coisas para ele também, pelo mérito só dele. Exato. Independência, né? Criar a sua própria independência. Bora retomar os Acho que, projetos, qual que é o próximo? Eu cara, gostaria vamos que, falar do último Gabriel, projeto, é o universo. então, o projeto de Gabriel seria interessante colocar agora, porque tá muito relacionado com Colocar o conteúdo. rapidamente. Que no caso é a gente fazer um. Eu tava pensando, lembra quando a gente tava lá na Federal que a gente fez eu e o Guilherme tava desenvolvendo, até Dudu também, né? A gente tava desenvolvendo aquela lore de guerreiros e tudo mais, no espaço, com tecnologia, mas alguns arquétipos primitivos de certa forma, e toda essa ideia de ficção. Eu tava pensando em fazer algo sim, que eu tinha comentado com vocês, numa era medieval, sabe? Numa era medieval no intuito de por que medieval? Porque representa o Brasil em tese? Não, porque hoje a gente tem oposições e tudo mais, não é uma monarquia. Mas para mim, de certa forma, é. Porque virou um rei, pô. Inácio Lula da Silva, ele virou um rei, e todo o rei, e aí a gente tem a direita, que é, em tese, uma resistência contra essa monarquia abusiva, e você tem o cidadão sendo alienado pela monarquia, o cidadão passando fome e ainda acreditando nesse rei, porque esse rei ele faz falsas promessas, enfim, etc, enfim. Entende? Então a ideia era criar esse mundo de ficção. Eu tava pensando num protagonista jovem que tá ali alcançando a maioridade e que vem de baixo mesmo, vem e dá para fazer até o contrário, dá para colocar um jovem rico também, que vem de uma família rica, mas o intuito é perceber essa farsa, entende? Então, exemplo, se for um jovem pobre que tá vindo das periferias do reino, ele tá ali com a família dele e ele sempre apoiou esse rei, porque esse rei ele faz discursos em público, ele dá uma migalhinha pro povo, ele faz um pão e circo, ele bota uns eventos pra galera lutar e os pobres se distrair. E aí ele tá ali nesse mundo. Só que a partir do momento que ele vê a família dele sendo morta por não pagar impostos, ele acorda pra vida e aí ele tenta fugir. A partir do momento que ele tenta fugir, ele é perseguido. E aí dá pra fazer umas cinematográficas loucas e tudo mais, porque apesar da mensagem tem que ser algo também Atrativo. atrativo. Então, ele vai estar ali sendo perseguido e ele consegue escapar, mas fica à beira da morte. E aí ele é salvo pelos, em tese, inimigos dele, que é a Revolução. E aí, convivendo com a Revolução, mesmo com receio, ele viu a família dele sendo morta e tudo mais, mas ele ainda tem um receio da Revolução, porque a Revolução foi passada pelo rei como horríveis, com os sanguinários que matam seus próprios e não tem piedade de nada. E aí ele ainda fica com o pé atrás com essa galera, só que ele não tem para onde ir. Ele não tem para onde ir, ele não tem o que fazer, ele está sendo alimentado pela Revolução naquele momento ali, recebeu abrigo e cuidados, até mesmo a Revolução tá com o pé atrás com ele, porque ele era um fanático, enfim, do reino e tal. Então, só que aí ele começa a ver os movimentos. Porque não adianta nada falar, não adianta nada você falar do seu inimigo, você tem que provar. Você tem que provar. Então, não é construção de narrativa. Ele não vai ver mais uma construção de narrativa, que nem o Inácio fala. Ele vai ver o que acontece realmente. É essa galera lutando pelo bem, é a revolução acolhendo refugiados, alimentando seu povo, alimentando famílias que sofreram o mesmo destino que a dele sofreu. Entendeu? Uhum. E deu pra ele fazer um plot twist muito grande, que a irmã dele sobreviveu no final das contas e ela foi acolhida por uma família bastarda e ela ainda é uma alienada e ele tenta salvar ela dessa realidade, mas ela não quer ser salva. E aí nesse ponto que mesmo ele já estando na revolução, já virou um guerreiro da revolução, já está lutando contra essa opressão, ele percebe que é muito, ainda assim, essa monarquia autoritária ela é muito mais perigosa, porque ele tá vendo sua irmã
que perdeu os pais para essa monarquia, ainda apoiando essa monarquia por alienação. Sim, sim. É o bom. Eu acho muito da hora essa história de Gabriel, porque... Não, pode falar, Gabriel. Não, é só isso mesmo. Ah, tá. Eu acho muito da hora essa história de Gabriel, porque, igual eu falei, ela entra muito no caractere, tipo assim, a gente pode introduzir vários símbolos, a gente pode introduzir várias metáforas, a gente pode introduzir várias ramificações, igual o Gabriel falou mesmo, pode ter esse plot twist, né, da irmã dele. Enfim, pode abrir caminhos para vários lugares que a gente quiser ir, tá ligado? É um universo a ser explorado. Então pode começar desse ponto. A gente já tem um ponto de origem, que foi o que o Gabriel introduziu pra gente. Mas ainda pode ser trabalhado muito, muito desenvolvido e exatamente por esse carisma do personagem principal, essa identificação que a gente cria, eu acho que tem um real potencial. E dá pra fazer em cinematográfica séria, tipo assim, cinematográfica de ação, dá pra fazer de uma forma mais cômica, dá pra fazer de diversas formas. Sim, sim, ainda mais com a IA hoje em dia, pô. A IA torna tudo Na nossa época que a IA já era fraca, a gente conseguiu fazer muita imagem boa. Muito É personagem. verdade, a gente pegou a IA no início dela, né, velho? sim, no início, os primórdios. A gente ficava mexendo com IA nos sites gringos, sabia porra nenhuma de inglês. Eu mesmo não sabia nada de inglês, o Guilherme ainda manjava um pouco. Tava o Bing, A gente tinha que ficar traduzindo toda hora para inglês. A gente tinha o principal, que era todos os prompts tinham que ser jogados no Google Tradutor para depois ir pro site. Sim. Era boa essa época. Mas desde essa época a gente já produzia boas imagens, bom repertório, bom desenvolvimento assim, de histórias. Ia fazer muita coisa. A criatividade era o limite. E agora mais ainda, né? Hoje a IA virou um negócio que tem alguns vídeos que realmente não dá pra saber se é verdade ou não. Exato. Verdade. Eu ainda conseguia, há uns meses atrás, eu ainda conseguia reparar muito se era imagem de IA ou não por causa do áudio, porque o áudio da IA, independente da IA que você usa, ele é muito característico entre elas. Elas têm um áudio muito parecido, sabe? Sim, parece que é uma fala mais rápida, né? Parece que é uma fala mais certinha, sem erros. E a tonalidade de voz dos personagens, ela tem um padrão robotizado que é muito fácil de identificar. Mas tem alguns vídeos de IA hoje que eu mesmo que sempre identifiquei vídeo de IA pela tonalidade de voz, tem vídeos hoje que se for pela tonalidade de voz eu não consigo reconhecer, porque a tonalidade de voz é igualzinha de um ser humano sendo gravado num Pocket ou num iPhone independente, eles conseguem replicar a tonalidade de voz de um ser humano perfeitamente. Só que ainda dá para reparar por essa questão da sincronia de fala. A sincronia de fala ela ainda é um pouco perceptível. Realmente. Na verdade, ainda assim a gente tem que dar graças a Deus que é identificável, né? Porque realmente ainda é identificável. Sim, Mas sim. pelo caminho que tá indo, logo, logo, meus amigos. Verdade. Porque, tipo, é complicado. Vai. Não, isso aí, a tendência disso é só avançar. Vocês viram o que tá acontecendo agora aqui? Tipo assim, olha o que tá acontecendo. As IA, pode pesquisar, velho. O que tá acontecendo? Elas estão dando fatos. Aí você se pergunta, mas de que fonte saiu isso? Elas inventam a fonte e o Google já aconteceu de IA do Google confirmar a fonte falsa de outras IAs. Aí é loucura. Caraca. Te juro, pode pesquisar. Ou seja, elas estão criando um sistema delas e a gente não vai conseguir perceber daqui a um tempo, não vai ter como saber se é verdade ou não. Porque para você buscar se a referência é real ou não, você usa outra IA. E essa outra IA vai confirmar a referência falsa. Loucura. Porque se uma pessoa citar a referência de um site, onde é que você vai para poder olhar? No Google. Sim. Entende? Então, hoje em dia o Google já tem a IA deles, né? Exatamente. Então, elas estão criando fontes falsas, elas estão criando explicações falsas embasadas em conhecimento científico falso que está sendo confirmado por outras IAs. Isso aí cai num vídeo de que tava chovendo peixe. Ó, pra você ver. Tinha um vídeo chovendo peixe e as pessoas estavam acreditando, velho.
Porque parecia muito um cenário assim, porra, e um tempo nublado e tal, e cair no peixe pra tudo quanto é lado das pessoas correndo e tal. E dava pra ver que era IA. Por quê? Porque o teto, os peixes vazavam pelo teto, os peixes caíam no chão, se multiplicavam, tá ligado? Dava pra ver que era IA. Só que aí, jogaram esse vídeo numa IA para ela explicar. Ela explicou o porquê daquilo acontece. Ela inventou uma teoria do porquê aquilo acontece. Inventou fontes relacionadas. E quando jogaram para poder confirmar as fontes, a IA do Google confirmou as fontes. E as fontes são falsas. Loucura, Cara. meu amigo. Loucura. O pior As que, fontes são o pior que, por exemplo, eu uso a IA, normalmente para quê? Porque eu quero um autor, aí eu falo, assiste obras desse autor. Aí eu pego as obras do autor, passo para a IA, ela resume, eu vou conferindo. Porque ela vai me mostrando onde está escrito, o que ele formulou, porque ela aprendeu a entender, além do significado das palavras, ela entendeu os códigos, ela entendeu a ideia que quer ser transmitida, a lógica por detrás. Aí é uma boa aplicação quando você faz esse trabalho, ou quando é uma pesquisa profunda. Agora, realmente, aí ela fica muito perigosa quando ela começa a se tornar imune à verificação de fatos, a correspondências. É tanto que o Grok criaram a Grokpedia, que agora é o Grok, toda a formulação é revisada, fontes, tudo mostrado lá. Que é muito Isso melhor é que uma massa. Wikipédia da vida. Isso é massa, porque, querendo ou não, a gente vai precisar disso futuramente. Uhum. Quer ver aqui? Grokpedia. A gente já vai encerrar, só vou mostrar aqui o Grokpedia e depois a gente vai avaliando mais ainda a ideia do grupo. massa, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse é o Grokpedia. Deixa eu ver. Fascismo. Cadê? Aqui aparece os que foram criados. Pó. O Clica trem nenhum aí pra lento. nós ver. Tô clicando aqui, se você não vai. É. Vocês estão vendo aqui? É horrível. Ah! Não. Ó. Completo. É que nem o Wikipedia, só que aqui tem as fontes muito melhor. Entendi. É tanto que antes de a gente terminar, a gente tava falando com o Gabriel, eu tô chamando ele para ser um dos professores de um curso que eu quero formular para o meio do ano, sobre a Segunda Guerra. Que vai o nome do curso vai ser a Guerra Civil Europeia. Porra, Massa. massa demais, velho. Massa demais. Vai Massa. a Guerra Civil Europeia. Ideias, transcendência e humanismo. A gente vai desenvolvendo isso aí. Pô, a gente tem que criar uma continha no TikTok também, né, velho? Eu achei que você ia criar. Não, é porque tem, na verdade já tem, só precisa mudar o nome e o arroba e tudo mais. Mas dá pra criar uma do zero. Só que se criar uma do zero vai ter que treinar. Vai ter que aquecer, né? Fazer aquecimento de conta. Não, mas então pega essa daí mesmo, pô. É só a gente editar e... Eu tenho 6 contas no TikTok criadas já. Ô, louco. Caramba, Pode. parece Eu minhas tentei, contas do Google. porque eu fiquei muito tempo investindo em tentar monetizar um canal no TikTok e não consegui, e agora nesse ano de 2016 eu vou tentar de novo. Entendi. Aí você não consegue. Aquele mesmo lá do violão seu, pô, investe Parece- nele. Tem uma que eu já consegui 800 seguidores, eu tô querendo chegar nos 2.000 pra poder vender pelo TikTok Shop. Tá certo, ué. E o pior que vende mesmo, precinho Eu bom. não tenho 800 seguidores nem no Instagram, moço. No TikTok, porra, bom demais. TikTok é Olha, mais fácil. hoje a gente conseguiu uns 4 seguidores no Instagram. Mas, Bom, não fica boa, pô. A gente vai, de pouquinho em pouquinho, nós chega lá. Ei, o Um vídeo deles do foi um amigo Gabriel meu. bateu 5.000 views. Pô, porra. Pô, É sério, bateu Qual 5.000 views. Vai pra Qual 6.000 foi? agora. Qual que foi? o último, pô. O de ontem, o corte de hoje. Peraí. Bateu 5.000 já? Já. Já. Meu Deus É do assim céu. em alta, pô.
Nós falou. Tá chegando a 6.000. Tá chegando a 6.000. Caramba! Pô, eu não sabia que tava nisso tudo já não, velho. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui, antes de acabar. Assunto em Caramba! alta, pô. Imagina se tivesse postado no TikTok. Ia também ter um baita O rendimento. problema, do TikTok- o problema é que falar de política no TikTok é embaçado, velho. Mano, O que é, né? Falar de política no TikTok é muito aqui, embaçado. ó. Caralho. Views, contas alcançadas. E ó, a maioria não é seguidor, pô. Não é seguidor, é verdade. Atingiu um público aí que a gente ainda precisa conquistar os corações. Tem que. Pô, é só ir melhorando os conteúdos, né, velho? Cara, likes. 36 likes. Acho que é o vídeo com mais view e mais like. Nós já conseguiu. Meu irmão, 5. Vai dar pra ir pra 6.000. Caramba, velho. Nem, Eu não Sensacional. esperava nem, o isso. vídeo, nem o vídeo que eu fiz em parceria com o Breno dos Patinhos aqui da Lagoa da Cidade, ele tem, tipo, pá de 3.000 seguidores e tudo mais. Não bateu quase 6.000 views, bateu 5.000 views e pouco. Pois é. Caramba, Caramba, velho. hein? Tá massa, mano, tá massa. É, pô, Caramba, é isso aí só foi igual longe, nós eu não fazendo esperava aqui. isso tudo, não. Só ir produzindo, só ir produzindo. Não para, não. Aproveitar o Não hype. pare. Tem que continuar fazendo para alcançar cada vez mais pessoas que não necessariamente precisam ser de direitos, mas pessoas que entendam a merda que tá acontecendo no nosso país. Sim, sim. Porque E só de querendo ou estar não, assistindo, né, já é bom, né? no nosso Instagram pessoal, a gente acumulou muito petista, vocês sabem, né, da época que a gente sempre a gente não era tão engajado na política e tudo mais. Sim. Eu Então, fui querendo ou não, expulsando cada um. entendeu? Tem que ir conquistando essa galera, velho. Caras, eu acho Coisa que já muito bateu o boa, velho. horário. Mas o horário eu tenho que Então, subir lá, velho. Passou o meu, na verdade, já. É. Mas E tamo aí. Gabriel então por valeu, 40 gente. minutos. Muito bom. Muito bom, muito Valeu, Amanhã, bom. se muito der obrigado. certo, live. Bora Oi? ver. A gente vê. Bora ver amanhã. A gente vê Beleza, amanhã. valeu então. Meu Deus abençoe, viu, gente? Muito obrigado. Então, bom final de dia aí. Boa Deus Bom abençoe sexta-feira. final de também. vocês. Faça das suas palavras as minhas também. É nóis, Todo irmão. mundo. Tamo junto. Deus Amém. abençoe. Valeu. Viu? Valeu, gente. Esquece de gravar o vídeo aí, não, Gui. Terminar a gravação e guardar. Já tá aqui, pô. Quando a gente termina, todo mundo vai embora, já grava. Pronto, pronto. Fechou. Valeu. Valeu.